Oiê, pessoal! Boa tarde! E aí, como vocês estão? Como passaram o final de semana? O meu final de semana foi maravilhoso. Estava super ansiosa para estar mais um dia aqui com vocês, numa tarde maravilhosa, com um assunto super legal. Como eu havia falado numa live anterior, falei sobre fios sintéticos para extensão de cílios e hoje eu vou dar continuidade nesse assunto. Porque além da gente conhecer os tipos de fios que existem hoje no mercado para a extensão de cílios, os vários tipos, eu falei aí de uns 3 tipos, os 3 principais. Hoje eu vou falar sobre os tipos de curvaturas, espessuras e tamanhos. Sim, para você que não conhece, além de ter os tipos, ainda a gente tem várias curvaturas, várias espessuras e vários tamanhos de fios para compor todo esse embelezamento do olhar. Então, eu quero dizer para vocês que existe hoje no mercado uma média de 6 tipos de curvaturas para a extensão de cílios. Cada curvatura ela vai trazer um efeito diferente no olhar. Então eu tenho ainda alguns registros aqui, que eu espero que eu consiga mostrar para vocês algumas fotinhos de como a curvatura ela muda assim o olhar. Então a gente que quer trabalhar, eu que já trabalho, não adianta comprar uma caixinha de cílios de uma curvatura só e oferecer isso para todo mundo. Não, a gente tem que personalizar a extensão para cada cliente, para cada tipo de olhar. Nós precisamos melhorar o olhar da cliente. Então, antigamente, eu tinha só um tipo de fio, só um tipo de curvatura, era igual para todo mundo. Fica bom? Fica, dá diferença, fica bonito, você já traz um olhar diferente para cliente, mas a partir do momento que você amplia o seu material, que você começa a ter mais opções para o seu trabalho, você consegue oferecer um serviço de qualidade e um diferencial no seu trabalho, porque as pessoas andam fazendo tudo igual para todo mundo. A partir do momento que você oferece algo diferente, personalizado, você já dá um diferencial. Então, o mercado hoje em dia está muito competitivo e a gente precisa sempre se renovar, se atualizar e trazer o que tem mais de novidade e de mais bonito para cada olhar. Então, por exemplo, não vou falar especificamente disso hoje, mas, por exemplo, a pessoa que tem um olhar mais arredondado, a pessoa que tem um olhar mais fundo, a pessoa que tem um olho mais oriental, não dá pra fazer qualquer coisa nelas, tá? A gente tem que melhorar. Se ela tem o olho muito pra fora, aquele olhão esbugalhado que a gente fala, a gente não vai enfatizar esse esbugalhado. Então, dependendo do jeito que você faz a extensão de cílios, você vai acabar, como que eu posso dizer? Enfatizando o que ela não quer enfatizar. Por exemplo, uma oriental, ela já tem uma pálpebra mais esticadinha, mais fechadinha. Dependendo do jeito que a gente trabalha, uma curvatura errada, a gente não vai abrir esse olho, essa oriental, ela vai ficar com o olho ainda mais puxadinho, mais fechado. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado na hora de escolher a curvatura, o tamanho, a espessura, tá? Eu vou falar um pouquinho mais de curvatura hoje e depois eu falo dos próximos, tá bom? Então, como eu já disse, tem vários tipos de curvatura. Aqui no meu estúdio, eu acabo trabalhando com 3 tipos, é o que eu mais uso. 3 tipos de curvaturas, então eu tenho esses 3 tipos de materiais, fora os tamanhos. Como eu mostrei na live anterior, se vocês não viram, vai estar disponível logo no YouTube, tá? Porque vai ser uma sequência. Então, vocês me acompanhem e me seguem lá no meu canal, Marcilene Cavazza, se inscrevem para vocês verem essa live depois, para quem não viu. Como eu disse na live anterior, e mostrei, eu tenho aqui um estoque de cílios. Eu tenho várias caixas, vários tamanhos e várias curvaturas. Eu uso só 3. Imagine se for ter mais modelos, e é o que eu quero, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui
Eu peguei aqui na internet, tá? Ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Tá ao contrário, mas não tem problema, é só pra vocês terem uma noção. Opa, oi. Ó, existem hoje todos esses tipos de curvatura, tá? Então, começando aqui pelo M, ele tem uma base um pouquinho mais achatadinha e ele faz um grau mais elevado, ó. Ele sobe bastante. Essa é a curvatura M. Essa curvatura aqui, ela já tá chegando no Brasil. Algumas masters que trabalham com material também, além de ter o atendimento, tem a própria marca, já tá tendo esse tipo de curvatura que é muito bonito. E eu quero um dia também estar experimentando e mostrar pra vocês, que é a curvatura M. A curvatura L, ela é mais usada pelas russas. Então, quando vocês acompanharem trabalhos das russas no Instagram, que tem bastante, vocês vão ver que ele fica uma coisa mais dobradinha. Você fala, nossa, mas os cílios parece que tá dobrado. Se você vê um L mesmo, o formato de um L, as russas trabalham mais com L. L+, também já tá chegando no Brasil, então ele tem a base mais reta e sobe, já faz uma curvatura mais bonita, eu gosto mais. Ele ajuda também aquelas pessoas que têm fios retos, muito retos, e você quer trazer uma curvatura, para encaixar o sintético no natural, ele ajuda bastante, tá? Não utilizo ainda aqui no estúdio. O CC eu já utilizo aqui, que ele não é tão curvado e nem tão natural. O CC, vocês conseguem visualizar? Curvatura CC. Curvatura C é uma curvatura mais clássica, que ela não vai ficar tão bonequinha, mas ele tem uma função por CC, depois eu vou falar pra vocês, mostrar a foto. E a curvatura D, que ele é bem curvadinho. Então, quem é iniciante vai ter um pouquinho de dificuldade para trabalhar com a curvatura D. Porque olha bem a base dele, tá vendo? Ele tem um contato menor com o fio natural. Então, a gente tem que ter a acoplagem, que é o encaixe um pouquinho mais eficaz. Tem que fazer bem certinho o encaixe do fio natural, senão, se eu não encaixar bem, ele vai descolar, a durabilidade dele vai ficar comprometida. Então, as curvaturas também a gente precisa ter esse cuidado na hora da aplicação, porque o contato do fio natural, ele pode ser menor ou pode ser maior. Como está aqui na imagem, não sei se vocês conseguem ver, ó, olha a base dele aqui, ele tem um contato maior, contato menor, tá? Essa CC, C e D que eu utilizo aqui, eles têm um contato melhor, então tem que prestar bastante atenção na hora do encaixe do fio. E aqui na imagem, também ficou bem legal para vocês compararem as diferenças, tá? Como eu disse, aqui ó. Ó, dá pra visualizar? Base achatadinha, que é o achatadinho, acho que não vai dar pra ver direito. Aqui dá pra ver melhor, ó. O L, que é o verdinho, base mais achatadinho, L+, o L e o M. Olha como eles dão um grau pra cima. O M, ele já faz pra cima. O L, ele já dá uma inclinadinha. E o C, ele tem uma curvatura. Olha a diferença de um para outro, é bem interessante nessa foto, tá? Olha, aqui já tem as misturas. Aqui já tem as misturinhas, tá vendo? Os mais curvadinhos é o D, o CC, o C e o L+. O M e o L, ele já dá aquele grau para cima. Então, ele já fica mais visualmente dobrado, vamos dizer assim. Palavra certa. E os 3 curvadinhos que eu uso aqui no estúdio, que é esse último aqui, ó. O C, o CC e o D. O CC, ele é um intermediário entre o D e o C. E eu sempre falo para minhas alunas
que é para pensar na letra mesmo. O C é o formato de um C, o CC ele entra um pouquinho mais a pontinha e o D ele entra bastante, tá? Então eu vou mostrar para vocês a diferença deles em foto. Peraí. Ó. Aqui eu não fiz ainda, é o antes, tá? O antes, minha cliente, tá? O formato do olho dela, ele tem um olho um pouquinho mais caído, ele não tem um olho tão pra frente, né? Esbugalhada, um olho normal. O que eu identifico aqui é que ela tem o olho mais caidinho. E aqui o depois. Ó, diferença! Vocês conseguem visualizar? Me dê um ok aí. Então aqui, ó, eu usei uma curvatura C. Por quê? Eu não queria que abrisse tanto o olhar dela, porque ela já tinha um olhar caído e abertinho. Então eu usei uma curvatura C. Deixa eu até pôr mais perto um olho só. Ó, curvatura C, que ela não precisava entrar tanto, abrir tanto o olhar dela. Então, a curvatura C, o que ela traz? Um delineado. É curvadinho? É, mas não é tanto igual um CC e um D. E ele fica um pouquinho mais clássico, um olhar mais clássico, mais delicadinho, não é tão dramático, tá? Então, ó, antes e depois. Tá vendo que vocês conseguem visualizar a diferença? Como deu uma fechadinha no olho dela e levantou, ó, tá caidinho, abertinho. Aí ele levantou e deu um delineado. Então, quando eu quero fechar um pouquinho o olhar da cliente, isso tem as curvaturas, né? Que é esse trabalho que eu tô fazendo pra mudar o olhar dela, melhorar. E tem tamanhos e espessuras também que dá diferença, tá bom, gente? E o estilo, que é isso eu vou falar em uma outra live, em outro momento, que é se eu quero um olhar boneca, se eu quero um olhar gatinho, tá? Agora aqui eu tô falando da diferença conforme a curvatura. Legal, né? Então aqui, ó, é o mesmo olhar do mesmo dia, o antes e o depois. Tá? Então, o C eu uso quando? Quando eu não quero aumentar esse olho, que ele já é mais arredondado, tá? E eu quero deixar ele um pouquinho mais delineado, porque a curvatura dele não entra tanto, então ele não vai abrir tanto. Então, eu trabalho o fio, a curvatura junto com os efeitos, tá? Aqui eu fiz efeito boneca, com essa curvatura, tá? Tem outro exemplo aqui também, ó. O olho dela, vamos ver se vocês conseguem identificar um olho redondo, ó, aberto, arredondado. Então, eu não posso fazer uma extensão de cílios que vai abrir mais o olho dela. Eu quero que fique mais fechadinho, tá? Então, vamos ver a diferença. O antes e o depois. Ó! Gente do céu, que diferença! De novo. Antes, tá vendo? E depois, curvatura C. Ficou um pouquinho mais delineado, fechei um pouquinho esse olhar, embelezei, né? Escolha do tamanho ideal, espessura. Pra dar esse efeito, não abrir mais, não ficar com o olho esbugalhado. Tá? E levantar também. Ó como ele puxou mais pro finalzinho. Ele fica mais deitadinho. Curvatura C. Vamos lá. Aqui eu tenho uma foto comparando o C com o CC. Só que, como eu disse na live anterior, existe dois tipos de fios. Então, aqui o CC eu uso elipse, que é aquele efeito rímel. E o C, aqui eu tenho mais o mink, tá? Então, aqui, ó, é a mesma cliente, o mesmo olhar, o mesmo olho, quer dizer. E aqui em cima, o primeiro é o mink, tipo, cílios tipo mink, que é aquele fio mais fosco.
E embaixo é o elipse, que é o soft que eu uso aqui, que dá efeito rímel. É um mesmo tamanho, o que muda é o tipo do fio e a curvatura. Olha, o C, ele fica um pouquinho mais aberto e o CC, ele fica um pouquinho mais curvadinho. Conseguem ver a diferença? Tá vendo? Ó, C e CC. Vocês compararem. Parece uma diferença mínima, mas é uma diferença que a gente tem que levar em consideração. Então, vocês têm que tomar cuidado que tipo de material vocês vão usar e ter as opções de curvatura. Olhar para sua cliente, fazer uma avaliação inicial antes da aplicação e escolher o tipo de curvatura. A sua cliente, ela tem uma expectativa no resultado. Então, ela vai falar, eu quero boneco, eu quero bem curvado. Mas, como todos são curvaturas, você que vai escolher o tipo de curvatura que vai valorizar o olhar dela. Então, quem entende, quem vai escolher é você, tá? Agora, se é uma cliente que já veio de outro espaço, outro estúdio e quer fazer o serviço com você, você pergunta se tem foto, se ela gostou, se fizeram essa parte de avaliação de visagismo inicial, e aí você pode seguir o que já foi feito. Ou ganhar sua cliente dando esse diferencial para ela com essas opções. Mas essa parte de curvatura, normalmente a cliente ela não tem esse conhecimento. Então, você que está me assistindo que é cliente, é isso mesmo, existem vários tipos e a gente que vai escolher e determinar o que fica melhor para o seu olhar. Já aconteceu de eu escolher uma curvatura e não ficar legal? Sim, já fiz uns serviços que ficou lindo, ficou ótimo, mas eu olhando depois um pós, eu vi que dava para melhorar. Dava para ficar muito mais bonito e aí entra a sinceridade com a sua cliente. Olha, eu fiz uma curvatura C, só que se eu fizer uma curvatura D para você vai ficar, já ficou lindo, vai ficar mais lindo ainda. Vamos fazer a troca? Sim, aí a gente define, mostra para ela que dá para ficar mais bonito ainda, porque a satisfação é muito importante da sua cliente, tá? E aí eu fiz essa troca e ficou perfeito, ficou maravilhoso. Realmente precisava trocar. E aí, com essa conversa, eu consegui fazer a troca na manutenção. Eu consigo mesclar e já trocar, tá? Mas isso vai de cada extensionista. Tem mais, gente, me aguentem, hein, com fotos. Tudo clientes minhas, tá bom? Tudo são fotos da meu próprio material, tá? Então, ó, essa daqui já vou fazer outro tipo de curvatura. Ó, vamos fazer uma avaliação aí junto, galera, participem. Ó, o olho dela mais fechadinho. E aí, o que enfatiza mais nesse olhar aqui? A pálpebra. Pálpebra, um excessozinho de pálpebra, tá? Pálpebra caída. Aí, o que eu trabalho? Uma curvatura mais acentuada pra esconder a pálpebra. Qual que é a curvatura mais acentuada? Curvatura D, que eu trabalho aqui, tá? Ó, com a curvatura D. Parece que ela fez uma plástica. A autoestima vai lá em cima. Escondeu a pálpebra e até deu uma... ficou até mais jovem. Vou fazer o antes e o depois aqui, ó. Pra vocês. Opa. Antes. Reparem. Depois. Gente, olha a diferença disso. É ou não é? Incrível. Maravilhoso. De novo. Curvatura D. Olha como abre. Nossa, pá, né? É um pá. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Ela chega aqui com a autoestima lá embaixo e sai daqui com a autoestima maravilhosa. Eu amo esse trabalho. É muito bom. Então, aqui a curvatura D, eu consigo mostrar através dessa foto, que ele traz uma curvatura mais dramática. Então, ela fica mais bonequinha. Mesmo o C e o CC tendo uma curvatura, o D, ele é mais acentuado, tá? Então, aquela cliente que tem o olho pra fora, esbugalhado, abertão, se eu pôr um D, vai abrir mais ainda. Se não é isso o efeito que a gente quer dar na cliente, enfatizar uma coisa que não tá muito bonita, não vamos usar o D, tá? E aí, o que eu vejo
na grande maioria, assim, dos estúdios que eu acabo tendo contato, as pessoas só usam D, porque é mais curvada, boneca, só vou ter isso de material. E não dá, não dá. Porque aí chega uma cliente com esse tipo de olho, de um olho muito aberto, você vai abrir mais ainda, tá bom? Então, tenho mais opções, tenho mais fotinhos. Gente, me aguente, me aguente. Aqui já tá montadinho antes e o depois de um D, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que tá um pouquinho escuro. Aqui, ó, pálpebra e o olho fundo. Então, eu tenho que trazer esse olho pra fora e esconder essa pálpebra. Então, não pode ser muito gigante, tá? Que é um tamanho médio. Olha como já valorizou o olhar dela, escondendo, porque aqui é altinho, ó. Ela tem isso aqui, a pálpebra gordinha. Então, eu trabalhei fios maiores, cobrindo mais essa parte do arco da sobrancelha. Mais altinho aqui nessa linha e curvadinho. Vamos cobrir essa pálpebra. E aí, com a curvatura dele, traz o olho mais pra fora. Tipo, a minha mãe, ela tem um olho fundo, pequenininho. Então, vamos usar uma curvatura mais... Ixi, eu vou rir. Aí, vamos usar uma curvatura mais... que traz esse olhar pra fora. O C, ele já fica mais delineado. O D já traz mais pra fora, sobe. Um lift, tá? Vamos ver mais. Um soft, um CC, tá? Essa cliente, ela queria um efeito rímel. Ela tem um olho pequenininho, mais fechadinho. Então, eu fiz um soft, que é um CC, que é o meio termo. Porque ela não tem nenhum olho nem tão pequeno e nem tão aberto. Meio termo. Ó, um CC. Olha, ele tem uma curvatura bem bonita. Dá pra ver? Olha que lindo que ficou. Ó. Ele acaba sendo um fio mais dramático também por conta do efeito dele ser mais efeito rímel, ele é mais grossinho, tem mais brilho. Então, ele já não é tão delicado, é pra chamar bem atenção também, tá? É o CC. Olho oriental. Muitas pessoas ficam, alguns grupos que eu participo, tem muita dificuldade o que fazer no olho oriental, tá? Então, o olho oriental é sempre o mais curvadinho. Até só tomar cuidado com o tamanho. Um olho oriental. Opa! Ó. É que ela tem uma maquiagem definitiva, então ela já fica um pouquinho mais escuro. Mas, ó, eu tenho que trazer esse fio pra fora, abrir esse olhar e esconder essa pálpebra, que ela é mais achatadinha, a pálpebra dela, né? A oriental, ela tem a pálpebra mais esticadinha. Tá? Ó. Dá pra ver a diferença? E aí, no de cima, ela nem aparece os cílios dela. Curvatura D. Hoje, essa daqui é fio a fio, tá? Clássico, que é um fio sintético num fio natural. Essa cliente aqui, hoje ela já faz o híbrido, que é mais volume, mantive a mesma curvatura. Então, a curvatura, ela serve tanto pro fio, aquele único fio, né, pro clássico, quanto pra volume russo e mega volume. Existem todos esses tipos de curvatura, independente da técnica, tá? Aí, também existe curvatura J. Deixa eu mostrar aqui. O J... aqui não tem no desenho. O J, ele é uma curvatura que ele é próximo do natural, então ele é quase que reto. O J eu acabo usando nos cílios inferiores. Aí aqui tem uma fotinha. Tá, ó. Fiz a aplicação nos cílios embaixo, inferior. E aí o fio, ele é um fio que imita o natural, a curvatura natural dos nossos cílios. Então, para cílios inferiores, tem que ser uma curvatura J. Olha que lindo que ficou.
deu mais ênfase. Curvatura J. Também tem J, gente, também tem J. Então, futuramente eu quero estar trazendo uma curvatura M e fazer um trabalho bem lindo e mostrar pra vocês também como é que ele fica com a base mais achatadinha e dá aquele grau pra cima. Então, não é no olho inteiro, é só em algumas partes que a gente trabalha esse tipo de curvatura. Tem que tomar todo esse cuidado também. E hoje em dia dá já pra mesclar. Então, se você não quer que enfatize o cantinho muito aberto, deixa mais delineado, você pode usar a curvatura C. No meio que você quer abrir mais, curvatura D. E aí, deixar um delineado mais gatinho, curvatura C no final. Então, dá pra você mesclar as curvaturas também. Isso é um trabalho artístico. Então, é bem-vindo essas trocas de curvaturas, é super bem-vindo. Vai de cada um querer fazer esse trabalho. No dia a dia, a gente acaba não mesclando tanta curvatura. Aqui no meu dia a dia, eu acabo mesclando tamanho, pra deixar o top line, né? Aquela linha mais certinha em cima quando abre o olhar. Mas é feito também trocas de curvaturas no olhar, tá? Quando você quiser deixar mais abertinho, mais fechado, mais delineado, mais clássico, tudo é possível. Aí vai do que você tem de conhecimento e segurança e trabalhar esse olhar da cliente, tá bom? E aí você tem que ter todos esses tipos de materiais. Fora as curvaturas, a gente também tem as espessuras, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Existe espessuras e nem todo mundo pode usar todos os tipos de espessura, porque o fio sintético ele tem um peso. Nós não podemos colocar fios pesados em fios sensíveis, em fios que não sustentam esse peso. Então, quanto mais o milímetro do fio, mais pesado. Aqui no meu espaço, eu tenho fios de 0,20 milímetros, que nem todas podem fazer, são aquelas pessoas que têm os cílios mais grossos, do cabelo escuro, que são fios mais resistentes. Tenho a espessura 0,15 milímetros, que aí já consigo aplicar na maioria das clientes. Então, quando eu vou dar o curso aqui, eu já ofereço para a aluna uma caixinha do 0,15, que de início, ela já pode aplicar em qualquer tipo de fio, né? Um fio mais sensível suporta um 0,15. Mas com a modernidade da extensão de cílios, o mercado, né, vem sempre se atualizando e melhorando os materiais para oferecer pra gente, graças a Deus. Hoje existem fios de espessura, por exemplo, 0,20, com peso de um 0,07, que é um fio ultra fino, super leve, que é esses softs, que é os elipses. Então, eles têm a espessura grossinha com um peso super leve. Então, te dá a opção de trazer esse olhar mais marcante, mais dramático, com uma espessura que o fio dela suporta. Principalmente as loiras, os fios são muito sensíveis, fininhos, então a gente não pode usar um fio 0,20 milímetros, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, existe o 0,20, que nem todas podem usar, o 0,15 já dá, o 0,10 já é um fio ultra fino, então ele não vai trazer muito efeito, vai ficar muito natural, e a cliente que te procura, ela não quer um olhar tão natural, senão ela fica com o fio dela mesmo. Então, aqui é um 0,10 para trabalhar 2D, que é 2 fios em um, aí já parte para uma outra técnica, tá? De volume. O 0,07, que a gente utiliza para volume russo e mega volume. E o fio 005 também, que é para volume russo e mega volume. Existem o 004, 003 e assim vai. Vamos ver até onde vai chegar esse milímetro. O 0,07 até o 0,043 são ultra finos, então a gente consegue usar 5, 6 fios dele em um só, montar aquele fã e usar em um fio natural, porque são super leves, tá bom?
Ligaram aqui pra atrapalhar minha live. Gente, estão me vendo aí, né? Então, os fios, eles existem espessuras e a gente tem que ter esse cuidado. Se você quer um fio que ele fique mais dramático, que dê mais destaque, e no clássico um fio sintético e um fio natural, você utiliza os elipses, que são super leves e são super seguros, tá? Então, a segurança da aplicação, ela vem também no peso do fio, na espessura do fio. Não é somente a higienização, o isolamento perfeito para trazer essa segurança. Você tem que oferecer um fio confortável e leve. Então, as clientes aqui, elas estão amando também conhecer o fio que é esse super levinho, super macio. E o mink já traz isso, né? O tipo de fio mink, que ele é mais fosco e mais resistente, mais durinho, ele gera confortável. Com esse, então, elas estão amando. E também traz mais durabilidade, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com a parte de espessura. Então, quando você for comprar o material, você também precisa saber quantos milímetros tem aquele fio, para você saber o peso que ele tem, para poder fazer a aplicação corretamente. Além disso, curvaturas e as espessuras, nós temos os tamanhos. Aqui tem uma imagem, mas aqui não tem todos, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia. Então, existem os tamanhos de fios. Hoje em dia, no mercado, a gente inicia com tamanho 6, tá? 6 de tamanho, até 14, 15, já vi por aí imagens aí com 19. E aqui no estúdio eu trabalho no clássico, né, que é um fio sintético e um fio natural, do tamanho 8 ao máximo 14. E tá a parte de tamanho também, nem todas as clientes vão poder usar os tamanhos maiores, porque cada cliente tem os seus cílios naturais de uma forma, de um tamanho. Quem que sustenta o fio sintético? Na pele? Não, porque não pode ser colado na pele. É colado no fio natural dela. Então, o fio natural dela é que vai sustentar o sintético. Então, além de a gente ter essa consciência de que a espessura ela tem um peso, o tamanho também pode trazer um peso. Então, tem cliente aqui que o fio dela suporta um tamanho 12 e ela quer um 14. Aí você tem que deixar sua cliente ciente, olha, o seu fio natural ele não vai suportar. Ele vai colar, vai. Mas aí, conforme o ciclo de crescimento do fio natural, o fio sintético tá ali coladinho, ele vai criando um peso. Então, ele pode deixar o fio natural depois, ele perde a curvatura natural dele. Ele é um fio reto, mas ele tem uma curvatura, ele cresce pra cima, nossos cílios crescem pra cima. E aí, se a gente colocar um fio muito grande, com o tempo pode prejudicar. E fora a durabilidade. Se o fio ele passa mais da metade do fio natural dela, ele não vai ter uma durabilidade que se eu tivesse colocado um terço a mais, um terço maior do que o natural. Então, a cliente, ela quer que dure? Com certeza. É o que eu mais ouço aqui no estúdio é que os cílios dure, que ela volte daqui 20, 30 dias. Então, se eu colocar um fio muito grande, 15 dias já não vai ter quase nada, porque não teve uma sustentação. Então, tomem cuidado com os tamanhos. Fora isso, vai valorizar o olhar dela? Não vai ficar uma coisa bonita, vai ficar uma coisa muito grande para um olho que não combina, tá? Então, são pouquíssimas clientes que usam 13 aqui, tamanho 13. Minhas caixinhas vêm até com 14 algumas. Eu não uso, não tenho nenhuma cliente que usa 14. A maioria das maiores, né, dos cílios grandões, é até o 13, tá? Então, fica bem bonito, porque às vezes não é o tamanho que vai valorizar o olhar dela, tá? É um conjunto, uma boa curvatura, um bom visagismo, né? Que é fazer um desenho com os cílios no olhar dela, é que vai trazer o embelezamento do olhar, não é o tamanho.
E vocês devem já ter visto por aí, encontrado alguém que você olha e você fica aquele abanador, assim, ó. Eu falei errado. Mas você fica lá, abanando, você só vê os cílios, assim, ó, fazendo assim, ó. Porque tá muito grande. Às vezes é tufo, foi aquela coisa grosseira, gigante, né? Que pesa o olhar dela. Então não é uma coisa legal. Não é legal. Você até conversar com uma pessoa dessa até te incomoda. Falem aí, gente, não é verdade? Cuidado com os tamanhos grandes, tá? Então a gente tem que ter toda uma avaliação para escolher o tamanho também. Aqui eu trabalho mais ou menos de 4... Olha lá, Joyce, já encontrou algumas assim, né, Joyce? Aqui eu trabalho com 4, 5 tamanhos em um olho. Então não é só tipo 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Não, ele vai de 4 a 5 tamanhos na aplicação, tá? E aí mais pra frente eu posso até falar como que eu faço pra fazer essas trocas de tamanho sem me perder. Então, no cantinho aqui interno, os fiozinhos, os cílios são menores. Então, eu vou pôr um fio sintético menor. Então, eu começo aqui com 8, 8, 8, 8, aí 9, uso 9, 9, 10, 11. Se eu definir que o máximo que eu vou colocar nela é o 11, depois eu venho diminuindo aqui no cantinho externo. Tá? Então, eu uso 8, uso 9, uso 10 e 11, ó. Foi 4 tamanhos para dar esse efeito delineado. Então, são vários tamanhos no olhar só. Então, a gente tem as plaquinhas, onde eu coloco todos os números e vou fazendo a aplicação no momento certo, aqui na área certa, que vai esse fio menor, que vai esse fio maior. Vai depender do efeito que eu quero dar na cliente, tá? Então, é tudo isso de número. Então, aqui eu tenho do 8 ao 13 de material, de todas as curvaturas, dessas 3 que eu falei, C, CC e D. São essas curvaturas que eu uso aqui. Por isso que tem bastante caixinha, investimento mesmo. De início, você pode trabalhar com o quê? Uma caixa mixada, que vem todos os tamanhos, do 8 ao 14, acho que tem algumas que vem do 8 ao 14, do 9 ao 15, uma curvatura mais clássica, um C, você que não quer investir de início, trabalha com uma curvatura mais clássica, que tem curvatura, vai ficar bonito, mas lembrando que se você tivesse outras curvaturas, você consegue melhorar o seu trabalho e dar esse diferencial para sua cliente, tá? Então, esses são os tipos de fios sintéticos que a gente tem, né, hoje no mercado, para trazer esse diferencial no nosso trabalho. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisinha aqui para vocês. Acho que é isso, gente. Gente, eu tenho tanta foto, eu queria mostrar tudo para vocês. Tudo lindo, tudo lindo. Ó, isso aqui é o mink, eu acho que eu mostrei na live anterior, mas é uma curvatura C, olha que lindo. Curvatura C, vários tamanhos, ó, você tá vendo? Começa do menorzinho e vai pro maior. Tudo maravilhoso. Tamanhos pequenos. Ó, esse olho aqui, eu trabalhei com a curvatura CC, tá? E ela queria um efeito mais natural. Então, o que que eu fiz? Peguei números menores. Aqui o número maior é o 10. Trabalhei tamanho 8, 9, 10. Trabalhei 3 tamanhos, 8, 9, 10. E olha que lindo. Ó, precisa ser gigante, aquela coisa gigante? Não precisa, ó. Olha que lindo. Ela amou, fez o maior sucesso. E aí tem aquelas que eu até converso, eu faço uma avaliação inicial, uma conversa de início. Dependendo da profissão, não adianta fazer uma coisa delicada. A mulher perua, vamos dizer assim. Ela é perua, ela trabalha na área da beleza também. Que nem eu, tipo, tô querendo já fazer um mega volume aqui. Deixar um negócio bem marcante. Aí não dá pra fazer uma coisa delicada. Então, até a personalidade da cliente, você pode fazer uma coisa grande, tá? Ó, esse aqui foi um 13.
Esse aqui, ó. Esse foi grandão. Esse aqui, ó. Tá? Mas mesmo grande, ela tinha cílios grandes já. E aí super sustenta. Curvatura D aqui, tá bom? Bem bonequinha, compridinho. Aqui é curvatura C. Ó, um fiozinho menorzinho. Aqui é C. 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 Vendo que ele já fica um pouquinho mais natural, mais delineadinho. Ó, que lindo esse aqui. Esse aqui é menorzinho, tamanho 11. Aqui eu trabalhei 12 mais no final. Aqui é 11, porque o fiozinho dela era menorzinho. Aqui é um 12. O 12 que eu falo, gente, de tamanho que eu tô falando, é o maior, tá? O pico maior foi o 12 aqui. Tamanho 12. Olha que lindo. Existem outras coisas importantes aqui no trabalho do olhar, que é onde que vai esses números para dar o efeito também. Efeito boneca gatinha, glamurosa, tem vários termos, né? E aí eu posso falar isso na próxima vez. O que vocês acham? Meu tempo tá acabando aqui, ó. Meu tempo tá acabando nessa live, mas eu vou deixar salva por 24 horas para você que não pegou do início, que foi muitas fotinhos, você que não conseguiu acompanhar. E mais pra frente eu vou colocar no YouTube, tá bom? Vai estar salvo lá. E aí vocês me acompanhem, que tem muito assunto ainda pela frente. Gente, tem muito assunto. Eu quero compartilhar tudo com vocês. E mostrar todo esse trabalho aqui de anos. Já são, em janeiro vai fazer 8 anos que eu trabalho na área da beleza. Eu tenho muita coisa legal, muita coisa bonita pra mostrar pra vocês. E compartilhar também, tá? Adorei essa tarde aqui com vocês. Na partir da semana que vem, devido à demanda que eu vou ter de final de ano, que a minha agenda já esgotou para esse ano, eu não tenho mais vaga, só com lista de espera. Eu vou ter vaga só a partir de janeiro. Então, as lives, eu vou estar falando com antecedência como que vai ser as lives. Então, vocês me acompanhem aí no Instagram para saber quando que é a próxima e de que forma vai ser, tá bom? Eu vou tentar manter as segundas-feiras no mesmo horário, mas se for algo diferente, eu vou estar avisando vocês por conta da demanda do final de ano, graças a Deus. Estou com a agenda toda comprometida. E aí, agradecer a atenção de vocês por vocês estarem me acompanhando, viu? Que vocês tenham uma semana abençoada, de muito trabalho aí, de muitas conquistas e também de muito planejamento. Faça uma retrospectiva do seu ano e faça planos do que você quer realizar e metas para alcançar os seus sonhos, tá bom? Um grande beijo, obrigado, gente. Até a próxima!